Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Pra Ontem, um podcast feito por publicitárias cansadas. Eu sou a Maria e eu adoro ter na minha mesa um calendário de papel. Aqueles de papelzinho assim que faz um triângulozinho pra você anotar as coisas, adoro. Oi, gente, eu sou a Carol, sou redatora aqui na Agência Res. E o conteúdo que eu mais gosto de fazer são memes. Olá, pessoal, sou a Mônica, sou social media na Agência Res e eu gosto de fazer planejamento mensal. Olá, eu sou Luciana, sou mídia aqui na Agência Res e eu adoro o Facebook, que ele lembra a data de aniversário dos meus amigos, dos parentes, dos conhecidos, porque eu não me lembro de todos de cabeça. Não dá, né? É um bom lembrete, né? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre como criar um bom calendário para redes sociais. É uma tática muito importante, né? Uma estratégia muito importante que você precisa usar. Porque é muito difícil a gente, se você faz as redes sociais aí, sua ou da sua empresa, hoje eu vou postar o quê? Então, é essencial você ter um planejamento e até não é só pelo que você vai postar de conteúdo, a gente vai falar sobre isso, mas é para você ter um planejamento coeso com os seus objetivos, né? Então, qual é o seu objetivo? Ter maior alcance de marca, ter mais seguidores, vender. Então, dentro disso, você precisa criar conteúdos pensando no seu objetivo. E se você deixar para fazer no dia, na hora, na semana, pode ficar bem complicado, né, Mônica? Sim, não vai sair, né? E a Mônica gosta de fazer planejamento mensal. Sim. Eu acho que é o melhor jeito da gente ter uma visão mais macro, né? Do que a gente pode fazer. E ter mais assertividade. Por quê? Quando a gente pensa no mensal, a gente já tem as melhores datas, a gente tem já as campanhas que a gente vai fazer no mês. Então, a gente consegue deixar tudo mais amarrado. E aí, falando sobre amarrado e ajudando as pessoas como pensar num planejamento, tem gente que faz mensal, tem gente que faz quinzenal, tem gente que faz semanal. A gente na agência faz um planejamento mensal e aí, para não sufocar toda a equipe, a gente faz a produção semanal, né? Então, a gente antecipa sempre, porque a antecipação também é uma mão na roda para você não ter que apagar fogo, para você conseguir aproveitar trends em alta, por exemplo, ter tempo para respirar e olhar e falar assim, dá para usar esse meme aqui que está em alta de uma forma mais assertiva. Então, sempre quando a gente planeja, a gente não faz nada correndo, então a gente tem tempo para respirar e fazer uma coisa bem feita. Isso. E até aqueles memes que estouram no dia, assim, ou que nem, estourou um meme ontem, como você já está com o restante do seu conteúdo planejado, já está feito, você tem tempo de falar, vamos fazer um post extra aqui para aproveitar para surfar essa onda, né? Então, acho que é super importante. Pegando o gancho do que a Mônica falou, de datas comemorativas, eu acredito que você tem que ver se aquela data tem a ver com a sua marca. Não é necessário fazer post de tudo o tempo todo, né? Até teve um episódio que a Carol falou do Black Friday aí, que não é necessário toda empresa entrar no Black Friday, né? E até vi uns comentários nas redes, pessoal falando, nossa, até que enfim alguém falando sobre isso. E aqui é a mesma coisa. Você não precisa fazer post de Feliz Natal, de Feliz Ano Novo. Pense em coisas que são relevantes para sua marca e para sua audiência. Aquela data tem a ver com o seu negócio, você pode trazer um conteúdo relacionado com aquilo, né? Então, vou dar um exemplo. Em novembro a gente teve o Dia da Consciência Negra, então a gente fez um post lá no Instagram da agência falando sobre vagas afirmativas, porque é uma coisa que interessa a nossa persona, geralmente como donos de empresa ou gestores de empresa, então a gente está falando do tema, porém a gente está trazendo um conteúdo relevante, não é só um post Feliz Dia da Consciência Negra, um post vazio, né? Então acho que é necessário pensar nisso. Eu trouxe um exemplo que eu vi esses dias, que eu não vou citar nomes, mas era um escritório de advocacia que estava falando, hoje o nosso escritório está fechado devido ao feriado. Como em novembro teve 3 feriados, né? Daí eu vi o post 3 vezes seguidas. Hoje o nosso escritório está fechado devido ao feriado. Hoje o nosso escritório está fechado devido ao feriado. Por quê? Faz o stories. Porque não, mas não precisa. As pessoas sabem que é feriado e que você não vai estar trabalhando. As pessoas sabem. É diferente de um varejo falar, postar, eu tenho um horário diferenciado nesse feriado, porque aí é uma informação relevante.
Porque aí você não sabe se vai estar aberto, se não vai, se tem um horário reduzido, se não tem. Geralmente, empresas de serviço, assim, a própria agência, escritório, está fechado no feriado, você não precisa ficar falando. Então, assim, pare um pouquinho e pense se aquela data tem sentido com o seu negócio, se você vai trazer um conteúdo relevante e não só um feliz dia de não sei o quê. E também, a gente falou sobre isso no outro episódio, né, da campanha da Volks lá, que eles fizeram a campanha que tinha com a Elis Regina, e daí eles apoiaram a ditadura no passado. Então, também pense assim, você vai fazer um post de Dia das Mulheres? Ok. Sua empresa faz coisas para promover a igualdade entre homens e mulheres, né? Paga o mesmo salário para funções iguais, respeita as mulheres. Se você já não faz essas coisas, então faz um post de Feliz Dia das Mulheres, por favor. Deixa passar. Sabe? Deixa passar, exato. Então, assim, as coisas também têm que fazer sentido, né? Não adianta você... a gente viu no Dia das Mães do ano passado, eu me lembro de muita gente criticando, muita empresa, falando, Feliz Dia das Mães, isso, aquilo, e falando, mas não dá licença maternidade, mas não faz aquilo, mas não apoia a mãe quando engravida. Então, por que você tá falando Feliz Dia das Mães? Então, segura sua onda aí. É isso. Não, é bem isso, né? É fazer a comunicação um espelho da empresa. Não adianta colocar uma imagem que não existe, porque uma hora cai a máscara, né? Então, vamos fazer Feliz Dia das Mulheres ou das Mães, por quê? O que a empresa faz? A empresa dá suporte, a empresa tem uma creche, ou a empresa dispensa mais cedo quando tem uma festinha na escola, que vai para uma festinha na escola. Não, vai para uma festinha na escola do filho, por exemplo. E tem empresas que não deixam, por exemplo. Então tem que ser coerente. Não querer surfar um hype que você não tem. Exato. Se a sua empresa não tem nada de que não tô achando as palavras. Ou não tem nenhuma política, por exemplo, eu estava falando de Dia da Consciência Negra. Se você não faz nada, né, para essas minorias, se você não tem vagas afirmativas, se você não tem diversidade, se você não respeita, então deixa passar. Fique calado que vai ficar tudo melhor, bem. Não, porque pode ser um tiro no pé. Exato. Como foi, né? Que não é que vai ficar tudo bem, né? Mas você não vai passar vergonha. Sim, eu tô falando só de calendário de redes sociais. Correto seria você fazer tudo isso. Você fazer parte da mudança. Mas... fazer e de repente nem falar. Se não quiser passar vergonha, não faça. Só estou falando de calendário de redes sociais. Vai ficar tudo bem no seu calendário de redes sociais. É isso. Posso dar 2 dicas? Claro. São um pouco polêmicas. Primeira, no que diz respeito a redes sociais, eu acho importante focar sempre o conteúdo, né, do planejamento naquilo que dá mais resultado e não naquilo que vai ficar mais bonitinho no feed. Porque as pessoas, depois do advento das redes sociais, muitas empresas, não grandes, né, porque daí já tem uma equipe maior, mas empresas menores, a médias, elas acham que todo o marketing da empresa são as redes sociais e o que você publica nas redes sociais. E, na verdade, não, galera, sabe? Não é assim que funciona. As redes sociais são ferramentas do seu marketing, né? Você usa como ferramenta, é uma ferramenta do marketing. Às vezes nem porque tem empresas que talvez não faça tanto sentido, porque ali é mais B2B, né? Negócio para negócio e tudo mais, que a gente já cansou de falar aqui também. Mas uma coisa importante é você levar em consideração. As suas redes sociais não são a totalidade do seu marketing, elas são um braço, elas são uma parte. Então, por isso que o planejamento também é importante, porque ele tem que ter a ver com o que você tem de objetivo, que foi o que a Maria falou. E a segunda dica que eu deixo é importante isso para o cliente, para quem vai contratar uma pessoa para fazer ali as redes sociais. Deixar o seu ego de lado e ouvir o que o expert tem para dizer, porque nem sempre aquilo que o dono da empresa, né, o dono ali da marca quer fazer é o que vai dar mais resultado. E a gente que trabalha com isso, que a gente faz conteúdo todo dia, a gente tá por dentro do que está acontecendo, do que o seu concorrente está fazendo, a gente estuda tudo que a gente fala, não é assim, a gente não tira da aba da cartola, a gente, né, tem estudos, tem dados, tem informações, a gente pesquisa muito para fazer o que a gente faz, e a opinião do expert, ela precisa ser levada em consideração. Então, só queria
Aí deixar esses dois Sementinhas. Sementinhas eu vou plantar aqui, porque é Certo, importante. Até porque, a maioria das vezes, o público não é o dono. O dono não representa o grande público, né? Então, você não tá falando com seus amigos, você não tá falando com a sua média de pessoas, você tá falando com uma outra persona. E muitas vezes não condiz o que você acha com o que realmente o seu público pensa. Sim, por favor. Realmente. Outro ponto... na hora de você fazer seu planejamento, você deve pensar nas diferentes redes sociais, nos diferentes formatos. Não dá para replicar tudo, gente. Pega isso aqui e replica em todas as redes sociais do universo, né? Então, cada rede social tem a sua particularidade. A gente tem aí o Facebook e o Instagram, que dá para replicar bastante coisa entre um e outro, mas o Stories já é um negócio diferente. Dentro do próprio Instagram, a gente tem o Stories, a gente tem o Reels, que são... tipos de conteúdos diferentes e uma coisa importante que a Mônica me ensinou, que abriu minha cabeça assim, atinge pessoas diferentes, né? É uma coisa, parece óbvia, mas é óbvio. Mas assim, às vezes a gente não pensa sobre isso. Então, por exemplo, eu, Maria, não tô falando que é todo mundo assim, mas eu gosto muito dos stories. Dificilmente no Instagram eu fico olhando feed. E tem muita gente assim, como tem muita gente que olha o feed. O feed já é um post mais longo, do conteúdo mais denso, o Stories é uma coisa mais rápida. O Reels já atinge pessoas que não seguem a sua página. Tudo isso você tem que pensar. Na hora de falar, de fazer o conteúdo, de falar o que eu vou falar no Reels, o que eu vou falar no feed, o que eu vou falar nos Stories. Então... parece muito simples, né? É só fazer vídeo lá. Não é bem assim. Bota alguém dançando e tá certo. Toda a experiência é diferente, né? Sim. Se você parar pra pensar, do feed é uma, do outro feed do Reels, que aí são só vídeos, é outra, e nos Stories é uma terceira, né? No mesmo aplicativo. Até porque o senhor Mark foi copiando isso de outros Sim, aplicativos e jogou tudo em um só. Por isso que são 3 coisas completamente diferentes, né? No começo o Instagram era só o feed de foto. Aí depois entrou vídeo, aí depois entrou os stories, que veio do Snapchat, né? Aí depois entrou o Reels, que veio do TikTok. Então, cada um é uma coisa diferente. Eu não vejo muito Reels não vejo muito Reels. Eu vejo, assim, o que o povo me manda. Às vezes, né, as pessoas me mandam, aí eu vejo, mas eu não fico... Mas o TikTok eu já fico. Não tem como. Então, isso você tem que considerar, o tipo de conteúdo que você vai fazer para o formato e para a rede social, né? E o objetivo também. Sim. Porque, de repente, um stories, você pode fazer algo interessante, chamando a pessoa para ver um conteúdo maior. Sim. De repente, se aquilo chamou a atenção, de repente você consegue reter e colocar um link para dentro do feed. E é um conteúdo mais rapidinho, ele é mais informal e aumenta a conexão. Então é isso, você se sente mais próximo. O Stories, ele é o melhor, para você se aproximar mais da sua audiência, para você entregar mais o valor que você quer entregar, o posicionamento e afins. Acho que o Stories, porque você fala diretamente com o seu seguidor. Não vai ter gente que não te segue, que vai olhar os seus Stories. Então ali é o puro suco, sabe? Ali você coloca link para sua loja, ali você coloca link para o seu LinkedIn, enfim. Ali é o canal para você, de fato, ter uma comunicação mais direta. Muito bom. Outra coisa que a gente tem que pensar também, então falamos de formatos e falamos de redes sociais diferentes. É o funil do marketing. Então, a gente tem, de uma forma bem simplificada, né? A gente tem ali 3 etapas de funil. Já tem funis com 4, com 5, infinitas, mas eu vou falar o básico, que é o topo de funil é quando a pessoa está pesquisando uma solução, ela está ali entendendo que ela precisa de um serviço, de um produto, quer entender sobre um assunto específico. Então, vou dar um exemplo, né? Porque acho que com exemplos a vida fica mais fácil. Eu estava pensando em usar um aparelho invisível de alinhador dentário. É assim que fala? Então, assim, comecei pensando nisso. Será que eu faço isso? Será que eu não faço? Como que é? Como que não é? Do que se alimenta? Onde vivem? E aí você começa a pesquisar, assim, sem muita, como que a gente fala? Pretensão. Sem muito compromisso, sem muita pretensão. Deixa eu ver isso aqui. Eu ainda não tinha decidido pôr.
Eu estava pensando, fui pesquisar Considerando. vantagens. Será que eu faço isso? Será que eu não faço? Então, pensa que tipo de conteúdo que eu vou. Uma boa forma é sempre você se colocar no lugar da sua persona. Que tipo de conteúdo que eu vou querer nesse momento? Eu vou querer saber, talvez, as vantagens, quanto tempo dura o tratamento. Eu posso tirar para comer, para dormir, o que eu faço, Se né? dói, se não Dói, dói. não dói, o que eu vou fazer? São coisas que eu pesquisei nessa parte. Aí, no meio de funil, a gente já tem pessoas que já sabem que querem. Então, não, decidi, vou pôr. Mas qual que eu vou pôr? Com que dentista? Como que eu vou fazer? Aí você já começa a procurar conteúdos mais específicos, né? Aí é o momento de você, como criador de conteúdo, já colocar landing page, formulários, falar sobre os seus diferenciais, né? O que você. Então, você também precisa pensar num conteúdo mais denso. E aí, eu decidi, quero comprar, tô pronta para fazer a compra, tô com o dinheiro, Vamos lá. Aí eu estou no fundo de funil, porque aí eu quero realmente fechar, né? Aqui eu tô falando de uma compra complexa, mas a gente pode levar isso para qualquer coisa. Estou pesquisando uma brusinha, né? É a mesma coisa. Então, lá no fundo de funil, você realmente vai incentivar a venda. Você vai já entrar com a comunicação com o seu lead, o seu comercial vai entrar em contato e falar, eu vi que você está interessado aqui, e aí vamos marcar uma consulta, vamos marcar uma avaliação. Então, tudo isso você também tem que pensar. Olha o trabalho que isso dá. Olha o trabalho que a Mônica tem. Você tem que pensar no funil. E aí você tem que dividir esse funil nos formatos. E aí dividir esses formatos nas redes. E pensar em cada jornada do cliente. Exato. Saber o que Então, vai impactar, assim, gente, onde, né? É E assim, muito complexo. Não é só vou pegar meu celular e vou fazer post. Você pode até começar por aí, mas se você quer resultado, você precisa ter todas essas estratégias e essas teorias, esses estudos em mente. E daí entra também a Carol. Ela vai fazer um copy diferente para cada etapa do funil e para cada tipo de formato. Uma legenda de Reels é diferente de uma legenda de feed, gente, ó. É complicado. E tem que ter diversidade. Não dá pra você só fazer um Reels. Se você fizer só Reels no seu perfil, você vai acabar ensinando o seu algoritmo que ele só vai entregar isso. Então, quando você fizer um conteúdo mais denso, ele não vai entregar de forma orgânica. Então, você vai ter que colocar dinheiro lá. E aí, você só faz carrossel. É bom, só que aí você também não vai conseguir trazer uma audiência muito grande, porque você não consegue sair muito da sua bolha. Então, você tem que ter esse jogo de cintura e pensar. Na hora de pensar, de executar o planejamento. Faz sentido na primeira semana fazer só conteúdo de topo de funil, na terceira semana só fundo? Não faz sentido. Você precisa mesclar para você não cansar, porque senão você só vai atrair gente, e aí aquele pessoal tá ali enquanto você ainda tá tentando atrair mais pessoas, e aí quando você tá na segunda etapa, a primeira etapa já tá cansada. Então você tem que ter esse jogo de cintura de fazer assim, na segunda-feira, normalmente, aí a gente começa a ter mais um pouco de feeling. Na segunda-feira, normalmente, é um dia que as pessoas estão começando a semana, que elas estão começando assim, que elas estão mais propensas a conteúdos de educação, de notícias. Então, ali você pode fazer um conteúdo, por exemplo, meio fundo de funil, que você dá benefícios, como usar, diferenciais, por que é diferencial. Aí, na sexta-feira, que o pessoal já está cansado, já está em clima de final de semana. Então, ali um Reels, um meme, cabe bem, porque é um conteúdo leve, a pessoa já tá mais relaxada, entendeu? Então, é ter mais ou menos esse feeling do que faz sentido, quando faz sentido, por que faz sentido, qual horário. Então, se eu tenho um restaurante, faz sentido eu postar 3 horas da tarde um conteúdo de almoço? Não faz, a pessoa já almoçou, já foi, entendeu? Mas faz sentido quando eu tô de manhã, que é umas 10 horas, eu tô no escritório e penso, o que eu vou almoçar? Abro o meu feed e tem uma foto gostosa, um prato suculento, eu falo, nossa, eu vou. É aí que eu vou. Entendeu? Então, assim, tem alguns gatilhos também que você pode usar ao seu favor. Também pensar na persona. A Maria falou de todo o processo perfeito, mas você também precisa pensar com quem que você está falando. A gente tinha um cliente que era muito difícil, que
que ele trabalhava com encanamento. E eu lembro que eu tinha acabado de entrar na agência, eu falava assim, meu Deus, o que eu vou fazer de conteúdo de redes sociais pro cara que trabalha com encanamento, que ele nem olha redes sociais direito. E aí o meu pai trabalha com isso, então aí eu pensei, bom, a minha persona vai ser mais ou menos desenhada em cima do meu pai. Meu pai é uma pessoa de 50 anos, que trabalha de segunda a sábado, não tem muita familiaridade com redes sociais. O que eu posso agregar para o meu pai se ele visse um post no Facebook? O que seria bom para ele, entendeu? E assim a gente começa a também pensar como que a gente soluciona, como a gente resolve a vida da nossa audiência de uma forma que, quando ele precisar, a gente vai estar na mente dele. Aí a gente entra no outro tópico, que é a frequência. A gente vê muito coach, né? Gurus falando que não importa a frequência, precisa ter qualidade. A qualidade é importante, mas a frequência também. Porque aí você fica na mente da sua audiência, né? Então, se você aparece pelo menos 3 vezes na semana, você já tá ali marcando uma presença, você já tá ali, de alguma forma, falando, olha, eu existo, olha o que eu tenho soluções para você, que aí você pega, às vezes, numa etapa que ele não precisa. Mas quando ele precisar, ele vai lembrar de você porque ele viu um post interessante que chamou a atenção dele, e aí ele começa a entrar no seu funil de vendas. Então, é basicamente... Isso nós falei. Basicamente é bem então isso. Pensem, né? Dentro de um calendário de um mês, a gente tem que pensar nas diferentes redes sociais, nos diferentes formatos, nas datas comemorativas, nas campanhas, nas etapas de funil, para não estar sempre uma semana inteira de topo de funil, outra tem que estar mesclado. A gente tem que pensar na audiência. Então, é um trabalho muito complexo. E para fechar, né? Tudo o bom das redes sociais, da internet no geral, é que tudo a gente tem dados. Então, a gente consegue definir ali as metas, a gente consegue avaliar, a gente consegue ver como foi o resultado de um post, de um vídeo, né, de uma campanha, investir tantos reais, teve tantos cliques. Então, isso é muito rico. Então, o que a gente faz na agência a gente faz todo esse planejamento, né? Daí a gente pensa, acho não, de acordo com o que a gente estudou, esse tipo de conteúdo vai ser melhor assim, assim. Depois a gente confirma isso com o relatório. Realmente foi. Nossa, olha, eu fiz um Reels aqui, usei um meme para um cliente que eu nunca tinha usado, que deu um resultado super inesperado, muito bom. Vou colocar mais memes na programação. Ou ao contrário, nossa, fiz um meme e flopou. Acho que não é o público dele, não vou mais utilizar esse tipo de comunicação. Então, tanto para o bom quanto para o ruim, né? Fazer a avaliação dos resultados, ver o que funcionou, ver o que não funcionou, o que mais funcionou e cada vez mais refinando a estratégia. Então, quanto mais tempo a gente passa ali fazendo, né, o planejamento de um cliente, fazendo conteúdo, melhor vai ficando, porque a gente vai vendo o que funciona e o que não funciona. Sim, e o bom é que é muito rápido de você recalcular a rota. Então, de uma semana para outra, você já consegue ver se o resultado foi bom, se o resultado não foi, o que a gente pode melhorar. E assim, o planejamento, ele tem que ser... ele tem que ser o seu norte, mas ele também tem que ter uma flexibilidade, né? Justamente para isso, para você continuar refinando e acertando cada vez mais. Não está escrito em pedra, né? Exato. Se der tudo certo, você segue ele, mas se não der, você muda e ótimo, E melhor tudo bem. ainda. Pessoal, é isso. Então, a gente tem novos episódios toda segunda-feira no YouTube e no Spotify. Assista, curta, compartilhe, avalie com 5 estrelas e mande para todos os seus amigos, principalmente os internacionais, que a gente está querendo uma audiência aí em outros países. Tchau! Tchau!